Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Tive um caso com um amigo do meu ex-marido. Eu, 33, e meu ex-marido, 34, vamos chamá-lo de John, estávamos juntos desde a faculdade, decidimos nos casar alguns anos após a formatura e nos divorciamos há 2 anos. Foram 15 anos juntos no total. Foi uma separação tranquila e mútua. Ainda conversamos de vez em quando e não nos bloqueamos nas redes sociais, então sei que ele namorou várias vezes após o divórcio. Eu não namorei ninguém desde então porque estava ocupada e focada na minha carreira. Na semana passada, decidi finalmente tirar férias. Foi minha primeira viagem sozinha para outro país e decidi ir para Nova Zelândia. Surgiram planos no trabalho de que um projeto poderia ser realizado lá. Nessas férias, esbarrei acidentalmente com o Mark. Ele era um dos colegas de quarto do John na época da faculdade. Eles eram próximos naquela época, mas aos poucos perderam o contato depois da formatura, porque o Mark foi para Nova Zelândia e ainda mora lá. O Mark me perguntou por que eu estava sozinha e onde o John estava, e eu disse que nos divorciamos há 2 anos. Para resumir, jantamos juntos e no dia seguinte ele me levou para passear e continuamos saindo juntos. Ele foi muito legal e adorável, nos demos muito bem e nos divertimos muito. Ele até me perguntou se podemos namorar exclusivamente, e, por mais que eu quisesse, eu não acredito em relacionamentos à distância. Ontem, eu voltei para casa e postei fotos da viagem nas redes sociais. Em uma das fotos, o braço do Mark estava ao meu redor. O John me mandou uma mensagem perguntando sobre as fotos e se eu planejava ir lá para ver o Mark. Eu disse que não e que foi uma coincidência eu encontrá-lo lá. Então ele disse: pensei que finalmente algo fosse acontecer na sua vida amorosa, faz muito tempo desde que você namorou alguém. E então recebi uma grande notícia do meu chefe. Serei enviada para Nova Zelândia para trabalhar no projeto. Foi uma promoção que eu estava de olho há anos, já que serei a gerente principal. Fiquei tão animada e contei ao Mark. Então, pensei em responder ao John também, dizendo: parece que realmente pode acontecer algo. O John ligou e perguntou o que eu queria dizer, então contei a ele que irei para Nova Zelândia a trabalho e que algo pode realmente acontecer na minha vida amorosa. Eu estava até rindo. De repente, o John ficou irritado e me acusou de ter planejado tudo isso desde o início. E que eu o traí. E que eu era uma vadia por perseguir um relacionamento com um dos amigos dele. Fiquei chocada porque não achei que fosse um grande problema. Então ele disse que o Mark tinha sentimentos por mim durante a época da faculdade e que eu era uma das razões para ele ter perdido contato com ele. Fiquei brava e o acusei de estar mentindo. Perguntei casualmente ao Mark se ele realmente tinha sentimentos por mim na época da faculdade e ele confirmou. Agora me sinto culpada por sair com o Mark e estou pensando se deveria ou não continuar encontrando ele. Sinto que quebrei uma regra não escrita. O John namorou, mas nunca namorou nenhuma das minhas amigas, nem mesmo as que eu tinha perdido o contato há muito tempo. Eu não sei exatamente o que estou perguntando aqui. Já faz muito tempo desde que estive no jogo dos relacionamentos, então qualquer conselho seria ótimo, obrigada. Edição para esclarecimento: eu não serei transferida permanentemente para Nova Zelândia. É apenas um projeto de 6 meses e, se fizermos nosso trabalho direito, não precisaremos estender além disso. Atualização. Primeiramente, obrigada por todos os comentários e mensagens de apoio. Para aqueles que disseram 8 bilhões de pessoas e você resolve ficar com um amigo dele, entendi o que vocês estão dizendo. Para aqueles que disseram que isso é inventado e parece um filme, obrigada. Haha, nunca pensei que minha vida fosse interessante, mas se isso te entreteve, obrigada por assistir. No entanto, a maioria de vocês não vai gostar dessa atualização. Enquanto a maioria dizia que eu deveria cortar completamente o contato com meu ex-marido, ele foi um bom homem para mim. Conversamos novamente ontem e eu não pedi desculpas pelo que disse a ele. Eu planejava apenas estabelecer limites, como a maioria sugeriu, mas manter a comunicação. Ele pediu desculpas por me chamar de nomes, a conversa começou bem. No entanto, ele disse que entrou em contato com o Mark e contou a ele o quanto eu queria ficar com ele e que eu até estou me mudando para Nova Zelândia por causa dele, e isso me deixou perplexa. Eu nunca disse isso. Ele disse que o Mark parece não se importar muito com a minha mudança e me aconselhou a parar com esses sentimentos, porque eu só vou me machucar e o Mark parece não se importar. Fiquei furiosa de raiva.
Eu disse a ele: ok, eu planejava apenas estabelecer limites, mas sabe de uma coisa? Vou continuar com esses sentimentos unilaterais e enlouquecê-lo quando voltar para Nova Zelândia. E então eu bloqueei ele e pedi para mudar meu número, entre outras coisas. Vou começar uma nova vida. Quanto ao Mark, decidi simplesmente não responder por enquanto. Eu realmente aproveitei nosso tempo durante as férias e também tenho sentimentos. E ele foi nada além de gentil comigo. Mas faz muito tempo que não me apaixono, então não sei ao certo o que são esses sentimentos. Sinto que já sou velha demais para essas coisas. Por mais que eu quisesse sair sem pensar, estou considerando que ficarei apenas 6 meses na Nova Zelândia para o projeto e o que acontecerá depois? Vou viajar muito por causa da minha nova posição, então não acho que qualquer relacionamento me ajudaria, já que não acredito em relacionamentos à distância. Ainda irei para a Nova Zelândia para o trabalho, estarei lá no início de dezembro. De qualquer forma, depois do divórcio, aceitei que provavelmente vou envelhecer e morrer sozinha, haha, talvez continue com esse plano. Obrigada novamente por todos os desejos de felicidade e apoio. Eu estava ansioso por uma vida tranquila e pacífica com minha esposa quando o último dos meus filhos saísse de casa, mas agora 2 dos meus filhos, seus parceiros e 5 dos meus netos todos moram conosco. E minha esposa não quer ouvir falar em fazê-los sair. Desculpe se está mal escrito, nunca usei o Reddit antes. Estava discutindo a situação com meu filho, não um daqueles que mora comigo, e ele sugeriu que eu fizesse essa postagem. Sempre fui um homem introvertido, minha noite ideal é uma tranquila em frente à TV com minha esposa. Adorei criar meus 3 filhos e fiquei triste em vê-los partirem, mas também feliz por eles estarem vivendo suas próprias vidas e eu poder desfrutar da paz e tranquilidade que não tinha há muito tempo. Todos os meus filhos estão casados agora, meu filho mais velho, 32, está vivendo uma vida bem-sucedida com sua esposa e filhos. Mas minha filha, 30, perdeu rapidamente o emprego e não conseguiu encontrar um novo e dependia do salário do marido, 31, mas teve 3 filhos, embora não fosse realmente financeiramente viável. Eles ficaram atrasados no aluguel e não podiam se sustentar, então todos se mudaram para a casa da minha esposa e minha. Depois, meu outro filho, 28, e sua esposa, 26, tiveram 2 filhos, 4 anos, menino, 1 ano, menina, e tomaram muitas decisões financeiramente ruins, incluindo comprar um carro caro de uma pessoa não confiável. Descobriu-se que o carro era roubado e foi confiscado pelas autoridades, e meu filho perdeu muito dinheiro com isso. Eles também não conseguiam acompanhar as contas e cuidar de seus filhos, então se mudaram para nossa casa. Minha esposa os recebeu de braços abertos. Minha esposa também gosta da vida tranquila como eu, mas ela é mais extrovertida e adora ter as crianças e netos por perto. Mas isso é um pesadelo. Pensei que meus dias de ser pai e correr atrás de crianças tinham acabado, mas parece que estou fazendo isso agora mais do que nunca. Não deveria ter que lidar com isso nesta idade, já fiz meu papel como pai e não deveria ter que fazer isso de novo. Não tenho paz nenhuma, não consigo ler um livro por 5 minutos sem ser interrompido por uma criança gritando. É horrível ter 11 pessoas apertadas em uma casa, embora seja uma casa grande. Até ir ao banheiro é uma dor de cabeça porque sempre tenho que esperar vários membros da minha família irem primeiro. O que realmente me irrita é que todos os outros parecem estar muito felizes com essa situação. Eu sei que todos estão procurando emprego, mas não vejo eles colocando o máximo de esforço para encontrar outro lugar para morar. Estou realmente chegando ao limite. Quando tentei conversar com minha esposa sobre isso, ela ficou chocada comigo, dizendo que você não deixa de ser pai quando seus filhos saem de casa e eu deveria ajudá-los em seu momento de necessidade. Eu meio que sinto que ela está certa, mas ao mesmo tempo, não aguento mais isso. O que devo fazer? Essa é uma situação muito difícil. Tenho certeza de que todos estão tentando lidar da melhor forma possível. Tente sentar com seus filhos e discutir 2 planos. 1. Você precisa de pausas do caos. Isso significa que seus filhos precisam levar os netos para fora de casa por longos períodos alguns dias por semana. Muitos lugares ainda estão fechados devido ao coronavírus, mas eles podem fazer caminhadas e piqueniques. 2. Eles precisam de um compromisso de longo prazo para encontrar trabalho e sair de casa. Isso é mais complicado porque o mercado de trabalho está tão estável no momento. Mas eles precisam de um plano. Eles precisam calcular seus orçamentos para descobrir o valor mínimo que precisam ganhar para pagar um apartamento e sair. Em seguida, se candidatar a todas as vagas de emprego dentro dessa faixa salarial. Você consegue fazer isso.
São tempos difíceis para todos e é bom cuidar da sua família, mas você definitivamente precisa de um pouco de alívio. Meu pai está estranhamente obcecado por mim e não sei o que fazer com ele. Eu, 20, não gosto do meu pai, 50. Eu atendo suas ligações porque sei que um dia será a última ligação, já que ele trata seu corpo de forma horrível. Caso contrário, eu não atenderia. Eu sei que é ruim, mas é assim que eu me sinto. Meus pais se divorciaram há 15 anos. Ele me convenceu durante toda a minha vida que minha mãe era a razão de todos os seus problemas e que ela era uma pessoa horrível no geral. Eu acreditei nele e o admirei muito. Não sei como, mas finalmente comecei a perceber que ele estava cheio de besteiras. Eu realmente não gosto dele pela forma como ele me manipulou quando eu era jovem. Ele sabia que eu o admirava muito e ele adorava isso e definitivamente o usou a seu favor. Ele ainda fala mal da minha mãe o tempo todo, dizendo coisas como: não durmo desde que sua mãe e eu nos divorciamos, eu sempre estive em forma até depois que sua mãe foi embora, e até mesmo me dizendo que ele sonha com ela onde eles estão juntos, e isso acontece muito. É extremamente estranho. Ele sempre teve um interesse excessivo pelo meu corpo, observando como eu cresci e várias outras coisas nojentas. Ele tentou me ensinar a me masturbar, forçando minhas mãos a fazer o movimento na minha perna, e já me tocou de forma inadequada várias outras vezes. Ele não é uma boa pessoa. É muito claro que ele é um pervertido, ele se interessa muito por mulheres com a metade de sua idade ou menos, sexista, racista e extremamente fechado. Ele ficou solteiro com algumas namoradas aqui e ali. Então ele está sozinho há muito tempo, e é claro por quê. Eu parei de ficar com meu pai quando fiz 18 anos. Ele sempre fazia birra por eu não querer ficar com ele em sua casa nojenta, onde eu teria que limpar depois dele e usar sabão de cozinha para lavar meu cabelo, entre outras coisas. Um dia, eu disse a ele que ele teria que crescer e superar isso. Eu moro com minha mãe. Eu não gosto de carregar 1 milhão de coisas de um lado para o outro, porque eu nunca tinha o que precisava na casa do meu pai. Ele me mandou cerca de 50 mensagens de texto e fez 20 ligações naquele dia, todas as quais eu ignorei. Essa não foi a primeira vez que ele fez isso. Ele tem sido obcecado por mim há muito tempo, me tratando como sua esposa e transformando seus problemas em meus problemas desde que eu era muito jovem. Sempre senti que tinha que cuidar dele. Agora que me mudei e me casei, quase nada mudou. Ele fica contando o tempo que passou desde que nos vimos. Você sabe que faz 2 semanas que não te vejo, né? Você sabe que faz 2 meses que não te vejo, né? Quando você voltar aqui, vou te ver mais. Também são constantes ligações querendo conversar sobre nada por horas. Como eu disse, ele me trata como se eu fosse sua namorada ou esposa. Ele também é o maior dramático que já conheci. Ele trata sua vida como se estivesse em um filme. É apenas a forma como ele pensa e fala, é muito difícil de explicar, mas isso o torna insuportável de se conviver. Eu não sei o que fazer em relação a ele. Eu não quero falar com ele nem estar perto dele. Meu marido detesta estar perto dele. Todo mundo, exceto a família dele, detesta estar perto dele. Ele teve um ataque cardíaco no ano passado, e é por isso que ainda mantenho algum tipo de relacionamento com ele. Ele não se trata melhor para evitar outro ataque cardíaco, então é difícil sentir simpatia. Mas eu sei que ele está prestes a ter outro a qualquer momento. Eu estava de férias na semana passada e, alguns dias antes, meu pai ligou dizendo que estava pensando em ir ao pronto-socorro porque estava sentindo dores no peito e tinha dificuldade para respirar. Ele vem tendo esses problemas desde junho do ano passado e decidiu, alguns dias antes de nossas férias que ele sabia há vários meses, considerar finalmente ir ao médico por causa disso. Ele me disse que não queria me preocupar e que se sentia mal em atrapalhar nossas férias. Em outras palavras, ele esperava que, se fosse ao médico, nós cancelaríamos nossas férias não reembolsáveis que ele já sabia. Ele acabou não indo, então a ligação foi puramente para ser dramático e me preocupar durante toda a nossa viagem. O que me levou a escrever isso é que meu pai está passando por algum tipo de procedimento para descobrir por que ele tem dificuldade para respirar. Eu posso dizer exatamente o porquê. É porque ele não se alimenta de forma saudável, não faz exercícios regulares e é alcoólatra. Ele tem dito aos médicos que não bebe ou come mal. Ele quer que eu esteja lá nesse procedimento que não ameaça sua vida e fica a 1 hora de onde eu moro. Supostamente, suas irmãs, que são muito mais adultas, estarão lá também. Ele está fazendo de mim a pessoa principal para o médico perguntar o que fazer com ele, apesar de eu dizer que não quero ser.
Eu nem acho que isso seja necessário no procedimento dele. Estou cansada de fazer coisas apenas para agradá-lo e para que ele não faça birra. Eu não preciso estar nesse procedimento. Eu não sou sua maldita esposa. Ele só tem essa estranha afeição por mim que eu odeio. Eu simplesmente não sei o que fazer com ele. Eu não quero estar perto dele nunca mais. Atualização. Muito obrigada a todos pelos comentários. Não consigo acreditar que isso chamou tanta atenção. Não consigo responder a todos os comentários, mas li todos eles. Sério, obrigado por dedicarem seu tempo para me oferecer conselhos e palavras gentis. Acho que nunca considerei que o que passei foi abuso sexual ou abuso de qualquer tipo. Eu sei que isso é bastante perturbador. Agora consigo enxergar claramente que o que passei é muito pior do que eu pensava. Fiquei realmente surpresa ao ver pessoas dizendo que isso foi a pior coisa que já leram no Reddit. Quem dera que eu estivesse inventando tudo isso. Esperem até saberem que ele costumava ser um pastor de jovens também. Acho que vou enviar uma carta bem dura para ele explicando o que ele fez comigo e pedindo para que nunca mais entre em contato comigo. Embora, honestamente, ele seja muito burro. Nem sei se ele vai entender. Ele é a pessoa mais despreocupada que já conheci. Mas é isso que ele vai receber. Sei que alguns recomendam que eu simplesmente o ignore, mas se eu fizer isso, acho que ele nunca saberá o que ele fez e continuará tentando entrar em contato comigo de alguma forma. Quero que ele saiba o quanto eu não suporto ele. Também vou fazer o possível para procurar terapia. Eu sei que precisava ir há muito, muito tempo. O problema sempre foi o dinheiro. Não tenho seguro que cubra isso, mas acho que vou ceder e fazer. Tenho tantas coisas para desabafar sobre esse pedaço de lixo. É difícil até chamá-lo de pai. Também tenho outros problemas familiares e transtorno de ansiedade. Então, sim, vou buscar terapia. E também não vou ao procedimento dele. Disse a ele que não quero ser a pessoa principal, também. Claro, ele disse, ok. Mas por quê, posso perguntar? Por que eu não quero? Inicialmente, eu disse a ele que provavelmente não conseguiria ir porque estava previsto chuva e congelamento, e eu não queria dirigir 1 hora nessas condições. A resposta dele foi: vou te buscar no dia anterior. Eu estou te dizendo, ele é despreocupado. Depois, ele me disse, como se fosse uma ordem, que queria que eu estivesse lá. Então, sim, dane-se isso. Eu não vou. Enfim, mais uma vez, muito obrigada. Sinto-me confiante para finalmente fazer o que deveria ter feito há muito tempo. A paciente mais perturbadora que já tratei como psicóloga infantil agora está se preparando para se tornar cirurgiã. Cerca de 20 anos atrás, eu estava trabalhando como psicóloga infantil em uma cidade pequena e tinha uma paciente de 6 anos encaminhada para mim para aconselhamento obrigatório pela escola. Embora eu tenha trabalhado com ela por apenas algumas sessões e isso tenha sido há anos, ela provavelmente foi a criança que mais me perturbou até hoje. Ela foi encaminhada inicialmente por desenhar imagens gráficas na escola de pessoas sendo mutiladas ou mortas. Ela não tinha exposição à violência ou mídia violenta em casa, então esses desenhos eram inteiramente produto de sua imaginação. Ela também estava de alguma forma envolvida em um incidente em que outra criança foi seriamente ferida em circunstâncias não esclarecidas, mas não foi possível ligá-la concretamente ao que aconteceu. Descobri que ela tinha fantasias vívidas de abrir seres vivos e, às vezes, havia agido essas fantasias em animais pequenos. Ela me contava livremente, como se estivesse orgulhosa disso. Além disso, ela tinha habilidades de leitura equivalentes à de um estudante universitário aos 6 anos de idade. Houve várias ocasiões em que ela dizia coisas que até demorei um segundo para entender, o que sugeriam tanto uma rapidez quanto uma compreensão de duplo sentido e nuances que seriam consideradas muito além do que era esperado para sua idade em termos de desenvolvimento. Os pais eram imigrantes de classe média em um ambiente familiar estável e de apoio, mas claramente havia uma barreira cultural, porque eles continuavam dizendo que ela era boa porque era inteligente e tinha um alto desempenho acadêmico. Eles pareciam não entender quando eu tentei explicar que ter um bom desempenho acadêmico e ter um bom comportamento ou ser moralmente correto não eram a mesma coisa. Mais perturbadoramente, percebi que eles estavam, intencionalmente ou não, ensinando a ela comportamentos de dissimulação para esconder esses impulsos ou conseguir o que ela queria manipulando os outros, em vez de enfrentar o problema subjacente. Torna-se muito difícil intervir em crianças que aprenderam esses comportamentos, porque eles continuam escalando enquanto passam despercebidos até que façam algo que não possam mais se safar quando são mais velhos ou adultos e o sistema legal entra em ação. Recomendei enfaticamente tanto aos pais quanto à escola que eles buscassem aconselhamento mais aprofundado e intensivo para a filha do que eu poderia fornecer.
Na época, eu tinha um colega que estava testando um programa hospitalar para intervir precocemente em crianças mais jovens com impulsos extremamente destrutivos, e eu dei a eles o contato desse colega. Os pais não pareciam abertos a isso e se mudaram abruptamente antes de concluirmos nossas sessões. Alguns anos depois, eu também me mudei para uma nova cidade, mas sempre me perguntei o que aconteceu com ela, temendo que ela tivesse acabado em uma instituição correcional juvenil ou algo pior. Recentemente, tive contato com alguns antigos colegas e soube por acaso que ela agora está se preparando para se tornar cirurgiã em uma instituição de elite na Costa Leste. Quando descobri isso, senti um arrepio visceral imediato. Alguém nessa posição de confiança, com esse nível de inteligência e treinamento, tem o potencial de causar muito dano, que pode não ser descoberto por anos, se é que um dia será descoberto. Parte de mim, admito com vergonha, até sentiu que esse era um resultado pior. Sinto culpa por ter esses sentimentos, porque eles não estão de acordo com meus valores ou treinamento como profissional. Acredito firmemente que as pessoas não são culpadas por seus problemas de saúde mental ou transtornos de personalidade. Essas pessoas têm muito mais probabilidade de se tornarem vítimas de crimes do que perpetradores, e certamente não acredito que alguém deva ser punido ou impedido de seguir determinadas carreiras por causa de uma predisposição apercebida para o crime, especialmente quando se trata de uma criança. Também tive que trabalhar duro para desfazer muitos dos preconceitos que meus professores transmitiram a mim durante a graduação décadas atrás e que não se baseiam em evidências, como a ideia de que algumas pessoas nascem psicopatas, um termo que não usamos mais, e estão destinadas a machucar os outros. Quero com todas as fibras do meu ser acreditar que ela recebeu tratamento e eventualmente percebeu uma vocação para ajudar as pessoas. Quero acreditar nisso, mas há um sentimento que não consigo escapar. Minha primogênita é uma sociopata. Ela é muito bem-sucedida e também tem interesse na área médica. Pouco antes do diagnóstico, mas já sabíamos que algo estava seriamente diferente, eu estava no consultório médico e muito doente. Ela continuava perguntando ao médico se eu precisava de uma bolsa de sangue. Finalmente, o médico perguntou por que ela achava isso, e ela disse a ele que achava que seria legal assistir ele me esfaquear para que ela pudesse pegar uma bolsa de sangue. Antes dessa declaração, achávamos que ela estava falando sobre fazer uma transfusão de sangue para mim. Não. Ela queria que o médico me esfaqueasse para encher uma bolsa com o meu sangue. Quando ela tinha 10 anos, tive um filho. Ele estava chorando um dia e ela se aproximou dele e disse: "Pare de chorar." Quando ele não parou, ela o deu um tapa. Um bebê. A lógica dela era que ela havia pedido gentilmente e ele não cooperou. Eu a levei para a terapia constantemente, mas ela odiava e manipulava o pai para parar de ir. Ela aprendeu a esconder muito. Não vou mentir, ela foi uma criança incrivelmente difícil de criar porque ela não queria nada conosco. Não gostava de ser abraçada, tocada. Então, quando eu me divorciei e ela decidiu morar com o pai, levei o irmão mais novo e saí do estado. Enviei uma mensagem para avisá-la que estava indo para o hospital recentemente. Eu tinha uma febre alta e não conseguia mexer o pescoço. Fizeram 6 punções lombares. O médico da sala de emergência fez 5 tentativas para coletar líquido cefalorraquidiano suficiente para testar a meningite, mas tem uma coluna estranha e ele coletou mais sangue do que líquido espinhal. Eventualmente, fizeram a última punção com especialistas sob um aparelho de raio-x. Enfim, quando cheguei em casa, mandei uma mensagem para ela para contar o que havia acontecido. Ela perguntou o que aconteceu no final, e eu contei a ela. A resposta dela? Só isso? Eu disse, isso não é o suficiente? A resposta? Eu estava esperando por alguns ossos quebrados ou algo assim. Agora ela é adulta. Ela escolheu o pai porque ele era mais fácil de manipular. Você não mencionou o comportamento dela no tribunal de divórcio. Você não está preocupada que ela vá machucar pessoas inocentes? Não apenas mencionei isso, um psicólogo infantil também o fez. No final, e eu sei que isso pode parecer ruim, escolhi manter os irmãos dela em segurança. Além do meu filho do meio, tenho um filho de 1 ano. Ela é legalmente uma adulta agora. Sem a cooperação dela, não posso forçar a terapia. Passei 7 anos tentando ajudá-la e fui recebida com ressentimento por não amá-la do jeito que ela é. Eu estava preocupada que ela pudesse machucar alguém quando era mais nova. Ela matou o nosso peixe batendo nele com um pau. Seu hamster morreu misteriosamente sufocado. Depois de uma terapia intensa, ela parou com esse comportamento, mas começou a se machucar emocionalmente. Agora ela tende a fazer coisas emocionalmente cruéis, como namorar o irmão de seu ex.
É difícil ser pai e saber que seu filho não consegue sentir empatia. Eu tentei o meu melhor quando ela era jovem o suficiente para eu poder forçar. Eu me divorciei quando ela tinha 15 anos. O tribunal permitiu que ela escolhesse. Descobri mensagens inapropriadas entre minha namorada, 43, e um amigo em comum de muito tempo atrás. Tivemos uma sessão de verdade e agora me sinto ainda pior. Não sei se devo continuar. Estamos juntos há 1 ano. Recentemente descobri que, enquanto estávamos nos conhecendo, saindo para beber, meio que namorando, ela também estava conversando com um amigo meu. Não éramos exclusivos, mas ela estava mandando mensagens muito inadequadas para esse cara, falando sobre atos sexuais que ela queria fazer com ele, mandando beijinhos, dizendo que ele é sexy, etc. Ela estava fazendo isso, de acordo com as marcações de tempo, enquanto estava sentada fisicamente na minha frente durante alguns jantares nos primeiros encontros. Depois, saímos todos juntos algumas vezes como grupo, enquanto eu tinha a impressão de que era só eu e ela. Eu não percebi que ela estava flertando e mandando mensagens provocativas para nós dois ao mesmo tempo. Isso foi há 1 ano, no começo, e sim, eu investiguei. Não me orgulho disso, mas tive um pressentimento para olhar o telefone dela. Ela parou de falar com ele aos poucos, e o contato deles foi diminuindo conforme construímos nosso relacionamento. Não acredito que ela tenha me traído com ele. Dito isso, perguntei especificamente a ela sobre ele alguns meses atrás, e ela disse que nunca teve qualquer tipo de história com ele. Depois, ela confessou que o beijou uma vez, e quando encontrei as mensagens, confrontei-a e ela admitiu ter feito muito mais com ele enquanto não éramos exclusivos, mas estávamos nos conhecendo. Por causa disso, combinamos uma sessão de verdade onde concordamos em expor tudo, fazer perguntas e dar respostas honestas, etc. Durante essa conversa, ela confessou muitos detalhes sobre seu passado que me deixaram desconfortável. Ela admitiu ter traído seu ex-marido com 3 homens diferentes no passado, mas durante essa conversa ela confessou mais detalhes de seus casos do que eu sabia, e também que um deles durou muito mais tempo do que ela havia dito antes. Passou de 3 meses para agora ela diz que foi 1 ano. Basicamente, descobri que minha namorada de 1 ano mentiu para mim sobre muitas coisas de seu passado que eu não sei se teriam me impedido de namorar com ela naquela época. Estou tendo que aceitar que ela teve uma intimidade maior com um amigo meu do que eu imaginava, e também que a extensão de sua traição com seu ex-marido foi muito maior do que eu pensava. Ela jura que agora eu sei de tudo, mas o fato de ela ter mentido por tanto tempo realmente dói. Isso aconteceu na semana passada. Tivemos uma semana realmente boa desde então, e as coisas estão bem, mas tenho medo de que isso venha à tona no futuro e cause inseguranças e falta de confiança da minha parte. Alguém tem algum conselho? Isso não é bom, mano. Ela tem 43 anos, é exatamente quem ela é. Minha amiga pode gostar do meu pai? Alguém por favor me diga que estou apenas pensando demais nisso. Então, isso se trata do meu pai, 45, e minha amiga próxima, 18, que vou chamar de Kate nesta história. Conheço a Kate desde que estávamos na primeira série, pois estudávamos na mesma escola, apenas em turmas diferentes, então não começamos a ficar próximas até os 14 a 15 anos. Meus pais conheciam ela, mas quando éramos crianças eu raramente a trazia por perto até os meus 16 a 17 anos, quando começamos a conversar muito. Normalmente, a maioria dos meus amigos tem uma boa relação com o meu pai, nada especial, apenas uma proximidade como a que se pode ter com o pai de um amigo, nunca indo além de conversas amigáveis e piadas de vez em quando. Enfim, recentemente tenho saído muito mais com a Kate do que antes, e a convidei para ir ao meu lago favorito comigo e com meu pai. Tudo estava bem até que percebi que ela estava agindo de forma estranha com meu pai. Sabe quando você vai nadar e joga água no rosto do seu pai e o arrasta para debaixo d'água, todas essas coisas normais quando é um pai com seu filho, mas era ela quem estava fazendo tudo isso. Fiquei meio incomodada, mas tentei ignorar, porque imaginar isso me dá vontade de vomitar. Mais tarde, durante o dia, percebi que eles estavam falando sobre uma banda antiga que meu pai costumava ouvir quando tinha nossa idade, e minha amiga ainda ouve. Foi algo inocente, mas isso será relevante mais adiante. Depois que voltamos para casa e deixamos a Kate, meu pai não disse uma palavra sobre ela, então deixei pra lá. Pensei que talvez eu esteja com muitas preocupações agora e o estresse está me fazendo pensar demais. Mas, um dia depois, eu estava no Discord com a Kate, pois estávamos jogando alguns jogos juntas, e quando disse que estava cansada e prestes a sair, ela me fez uma pergunta que me deixou preocupada novamente.
Ela perguntou: seria estranho se eu levasse seu pai para um show da nome da banda antiga? Eu fiquei em silêncio por um momento, então ela repetiu a pergunta, e eu disse que acho um pouco estranho ela estar saindo com meu pai dessa maneira. Vamos ao lago novamente amanhã, então vou ficar de olho em qualquer comportamento estranho, mas só preciso ouvir algumas opiniões sobre isso. Como contexto adicional, até onde eu sei, a Kate é bissexual, pois ela já namorou uma mulher de uns 40 e poucos anos da qual recentemente terminou o relacionamento. Sim, eu acho isso estranho, mas ela também demonstra interesse por homens. Quanto ao meu pai, ele acabou de se separar da minha mãe, então tecnicamente ele está solteiro. Minha teoria pessoal sobre por que ele pode estar amigável com a Kate é que eu perdi recentemente minha amiga mais próxima por causa das drogas, e ela era como uma irmã para mim e uma segunda filha para o meu pai, então ele pode estar preenchendo o vazio assim como eu, mas estou realmente confusa aqui. Obrigada antecipadamente por quaisquer comentários. Atualização. Então, uma pequena atualização se alguém estiver interessado. Meu pai começou a sair com alguém algumas semanas atrás. Eu tinha minhas suspeitas de que era Kate, mas apenas rezei para que minha intuição estivesse completamente errada. Hoje descobri que estava certa, minha, agora melhor amiga está namorando meu pai. Sinceramente, eu queria que fosse apenas sexo, mas pelo que entendi, é muito mais do que isso, e não sei como seguir em frente agora. Para ser completamente honesta, só quero acabar com tudo. Perdi o único pai em quem confiava junto com minha amiga mais próxima. Minha saúde mental já estava péssima, mas isso só piora tudo. Não sei se quero chorar, vomitar ou apenas gritar até não poder mais. Ela continua me mandando mensagens tentando se justificar, e tive provavelmente a conversa mais desconfortável com meu pai antes. Meu estômago dói e só quero desaparecer. O que faço agora? Não posso ir para a casa da minha mãe, sou uma estudante sem dinheiro, então não há como eu pagar um apartamento, e a Kate era minha única amiga que morava na minha região. Talvez tente ficar um pouco com meu irmão e sua namorada, já que nem consigo encarar meu pai agora, mas isso é temporário, não quero invadir o espaço deles. Neste momento, não há muito me mantendo aqui, estou tão perdida. Atualização. Então, já faz cerca de 5 meses que eles estão juntos e estou oficialmente enlouquecendo com isso. Meu pai mudou completamente de quem eu costumava conhecer, na verdade sinto muita pena dele. Ele e minha mãe sempre tiveram um relacionamento conturbado, mas o divórcio definitivo deles realmente afetou ele e acho que ele apenas precisava de alguém. Infelizmente, a pessoa que se aproximou foi minha amiga Kate e eu realmente a desprezo por isso, do fundo do meu coração. Posso estar sendo tendenciosa, mas acho que ela é muito culpada nessa situação, mais do que meu pai. É bem claro que ele não a influenciou de nenhuma forma, já que eles não tinham nenhum tipo de relacionamento antes disso, e consigo ver o quanto ela está usando ele, mas novamente, posso estar influenciado pelo meu próprio julgamento sobre ela. Enfim, tentei conviver com isso, mas descobri que simplesmente não consigo fazer isso. Toda vez que ele me deixa sozinha em casa, minha mente vai para o que eles podem estar fazendo e o que essa desgraçada deve estar pensando. Eles vão a jogos de escapada, jantam fora, vão a galerias, fazem viagens, todas essas coisas que meu pai não faz mais comigo ou nunca fez. Sinto uma inveja genuína dela, preciso do meu pai, especialmente porque não tenho contato algum com minha mãe, e Kate simplesmente tirou isso de mim. Sem mencionar que algum tempo atrás, depois de todas as cartas e mensagens que ela me enviou pedindo desculpas, ela de repente me enviou uma mensagem dizendo coisas muito ruins, como se eu fosse o problema, um pedaço de merda egocêntrico, que eu nunca me importei com ninguém e que vou morrer sozinha porque sou tão desagradável, caramba. Essa mensagem me fez chorar e dei um ultimato ao meu pai, ou ele termina com ela ou pode esquecer qualquer relacionamento comigo, e bem, eles ainda estão juntos, então tem sido muito difícil em casa desde então. Eu simplesmente não consigo aceitar toda a situação, tento passar o máximo de tempo com amigos e focar na minha própria vida e carreira, mas isso está sempre em segundo plano em minha mente e sou lembrada disso toda noite em que meu pai não está em casa. Além disso, minha saúde mental está péssima, isso não ajuda em nada e não sei mais como abordar a situação. Meu pai não ouve e estou tão perdida nisso tudo. Obrigada a todos que lerem isso, eu só precisava desabafar em algum lugar porque tenho certeza de que todos os meus amigos estão cansados de ouvir isso. Atualização. Agora estou morando com minha mãe, já que meu pai simplesmente se mudou para a Hungria por motivos de trabalho. Morar com minha mãe tem sido estranho, sinto que ela está bem legal comigo ultimamente, mas há muito trauma que levaria uma eternidade para desvendar e eu não quero sobrecarregar ninguém aqui com isso.
Além disso, meus pais não estão divorciados, mas separados. Eu não sabia que fazia tanta diferença e, como o inglês não é minha língua nativa, acho que não fiz a distinção, mas tanto faz. Kate e meu pai ainda estão nessa, na verdade, acho até que eles estão considerando morar juntos, mas tento não me envolver com nada disso. Todo mundo na minha família está uma bagunça agora e, sinceramente, é extremamente cansativo. Pessoalmente, tive uma crise de saúde mental alguns meses atrás que me levou a um centro de crise e quase ninguém deu a mínima porque aparentemente a história toda com meu pai é mais um assunto quente. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 16 mil inscritos. Uma boa noite pessoal.